Então, gente, vou falar um pouco sobre as revoltas regenciais, que foi o tema do trabalho de vocês, então eu vou falar sobre elas. E daí na live a gente vai falar um pouco mais. Então eu vou falar aqui primeiro da cabanagem, que vai ocorrer durante 1835 a 1840. Vai ocorrer na província do Grão-Pará, que hoje é região do Pará. Vai envolver as camadas mais pobres da população, como pequenos lavradores, indígenas, caboclos e escravos. Então ela tinha o objetivo o combate à centralização do poder imperial e aos privilégios dos grupos dos poderes locais, né, os grandes fazendeiros. A gente vai ter já em 1832, então, antes de começar de fato, né, a revolta, um clima tenso vai se instalar na região do Grão-Pará, porque vai ser eleito um presidente da província que não era aprovado por essas camadas populares, que é o Bernardo Lobo de Souza. E ele vai ter uma postura muito autoritária, né? Ele manda matar seus opositores. Um desses opositores dele era o Manuel Vinagre, que era um pequeno proprietário rural. E essa morte do Manuel Vinagre vai ser um motivo que inicia-se, então, a revolta. Então, eles vão ser liderados pelo Félix Malcher e pelos irmãos Vinagre, tá? Que é o Francisco e o Antônio. E pelo Eduardo Angelim, que era um jornalista. E vão ter apoio de grupos sertanejos, escravos, indígenas. Eles invadem Belém, derrubam o governo e matam o Lobo de Souza, tá? Vai ter a implantação de um governo provisório, que vai ser entregue, então, pro Malcher e pro Francisco Vinagre, que era um dos irmãos, então. Esse governo cabano vai durar mais ou menos 10 meses, por isso cabanagem, eles eram chamados de cabanos. E dentro desse grupo dos cabanos, eles vão ter divergência. O Malcher vai continuar querendo manter relações com o governo imperial, né, com o governo regencial, e ele passa então a perseguir os seus opositores dentro do seu grupo, que era o Francisco Vinagre e o Eduardo Angelim. Isso vão fazer com que os cabanos vão tirar o Malcher do poder e vão transferir esse poder para o Francisco Vinagre. Só que da mesma forma que o Malcher, o Francisco Vinagre também tenta negociar com o governo imperial e também é deposto e logo vai assumir o Eduardo Angelim. Em 1835, então, o Angelim vai declarar a independência do Pará, mas já no ano seguinte, tá, a gente vai ter as tropas imperiais, então, vão tomar a região ali da capital e os grupos cabanos fogem, então, para os interiores e continuam dominando os interiores até 1840, tendo várias batalhas e tudo mais, até que em 1841 o governo, né, imperial consegue dominar a região e acaba com qualquer liderança cabana na região. A cabanagem é uma das principais revoltas do Brasil, então, desse período. Outra que a gente vai ter, então, é a Revolta dos Malês, que vai ocorrer na Bahia em 1835. Ela é uma das mais conhecidas e uma das mais importantes, pois envolve escravos nesse período escravista. Ela ocorre entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835 e vai ter a participação de mais ou menos 600 escravos malês, que eram escravos africanos, que eles eram muçulmanos, tá? Eles vão invadir Salvador e eles tinham como objetivo tomar a região, destruir a dominação branca e instituir uma Bahia só de africanos, pois eles eram excluídos, pois eles eram muçulmanos, eles eram excluídos até dentro de grupos escravos. Os malês então serão derrotados por forças militares, cerca de 70 revoltosos morrem nesses combates e a repressão aos sobreviventes foi bem violenta, foram torturados, foram açoitados, passaram fomes e tudo mais. A gente vai ter uma das mais conhecidas aqui para o sul, que é a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que vai durar 10 anos. Ela ocorre no Rio Grande do Sul, então entre 1835 a 1845. Vai ser um primeiro movimento de uma elite econômica que rompe com o governo central, tá? Motivos que levaram a gente ter a Revolução Farroupilha, né? A classe dominante, ela estava insatisfeita com o centralismo político e administrativo do governo, ou seja, né, esse governo regencial tomava todas as decisões e as províncias tinham que aceitar.
Além disso, esse governo regencial vai adotar uma política de baixar os preços para a charque estrangeira, ou seja, a carne que vinha da Argentina e do Uruguai estava com preço mais baixo do que a carne brasileira, fazendo com que a venda desses estancieiros seja prejudicada, porque a criação de gado e a produção de charque eram as principais riquezas econômicas do Rio Grande do Sul, e elas vão ser afetadas por isso. Em 1834, a tensão política vai piorar na região. Então, o presidente escolhido, que é o Antônio Rodrigues Fernandes Braga, vai instituir impostos para as propriedades rurais. Se antes era também para charque, agora ele também passa a cobrar como se fosse um IPTU. Isso vão deixar os proprietários estancieiros gaúchos muito revoltados. Então, sob a liderança então de Bento Gonçalves da Silva, um estancieiro que era também comandante de uma guarda nacional, os grupos gaúchos vão dar início ao conflito. Então, ele inicia no dia 20 de setembro de 1835. Então, esses rebeldes vão tomar a cidade de Porto Alegre. Os farroupilhas vão ganhar algumas batalhas, vão perder outras, mas por fim eles conseguem invadir a província de Santa Catarina. E comandados então pelo Davi Canavarro e o Giuseppe Garibaldi, eles vão apoderar-se da vila de Laguna e vão fundar a chamada República Juliana. A República Juliana vai durar por 4 meses. Então, em 1842, a gente vai ter o Caxias, que vai ser indicado pelo governo para pacificar o Sul. Esse pacificar se for necessário, você mata, se conseguir negociar, beleza. Ele vai vencer algumas batalhas e vai conseguiu acordos de paz com os líderes do movimento. A gente tem que lembrar que esse foi um movimento da elite gaúcha, então esses acordos só acontecem porque esses revoltosos eram ricos, eram fazendeiros. Se fossem escravos, como aconteceu em outras revoltas que a gente acabou de ver, provavelmente eles seriam mortos, tá? A gente tem que lembrar que a Revolução Farroupilha foi uma revolução de gente rica, de gente que tinha posses, por isso que a maioria não foi morta, tá? Houve sempre muitos acordos entre eles. Então, Caxias, que é o que vai conseguir pacificar o Sul, vai receber o título de conde por suas vitórias, e ele é muito importante, porque depois ele recebe o título de duque, e ele vai ser o duque de Caxias, que vai ser o representante do exército. Até hoje ele é chamado de padrinho do exército. Outra revolta é a Sabinada, que ocorre na Bahia entre 1837 e 1838, tá? Ela vai ser liderada então por Francisco Sabino e João Carneiro da Silva. O objetivo era instaurar uma república baiana até o momento que o Dom Pedro II pudesse assumir, porque eles acreditavam que esses governos regenciais não estavam dando conta de administrar politicamente o Brasil e a Bahia no caso. O movimento não vai ter apoio da elite nem das camadas populares, ele vai ser duramente reprimido pelas tropas regenciais e 1000 revoltosos vão ser mortos dentro desse conflito e ele vai ser desfeito, ok? A gente também vai ter a balaiada, que vai ocorrer no Maranhão e vai ter uma grande participação popular. Vai ser liderado por homens pobres, mestiços e também escravos. Essa vai ser um conflito entre dois grupos, os grupos dos grandes proprietários de terras e os balaios, que são esses homens pobres, mestiços e escravos. O objetivo dos balaios, ao fazer essa revolta, era acabar com as opressões locais, com a fome, com a miséria que assolava a população. Vai durar mais ou menos 4 anos, então são 4 anos de combates, e dentre esses 4 anos, mais de 12.000 homens participam então da revolta dentro do grupo dos balaios, ou seja, tem uma grande participação popular. O governo vai dar uma grande repressão, que vai ser dura e violenta, como a gente sempre sabe que é, e liderados então pelo Conde Caxias, eles vão cercar as cidades onde os balaios estão e vão massacrar aqueles que resistirem e não aceitar os acordos. Então essas são algumas das revoltas regenciais. Na live eu falo mais um pouco com vocês. E é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas é só para vocês terem noção.